E agora, conforme eu falei, meu aluno, vamos partir para aquela revisãozinha sobre força de interação molecular, visando garantir o seu sucesso, como eu sempre falo, na sua atividade de sala, né? Porque nesta aula nós falamos sobre forças de intermoleculares, ou seja, força de interação molecular. E essas forças é exatamente o que mantém as moléculas no estado de agregação sólidos e líquidos, que são as chamadas ligações ou forças de interações intermoleculares. Elas são fundamentadas em três tipos: as interações de polo permanente, ligações de hidrogênio, que também chamamos ponte de hidrogênio, e as interações de polo induzido, né? Nós vimos na sequência de polo induzido, aí vimos de polo permanente e depois ligações de hidrogênio. Mas, independente da ordem, são esses três tipos de forças intermoleculares que acontecem entre as substâncias, né? Quando duas moléculas se aproximam, há uma interação de seus campos magnéticos e é exatamente o que faz surgir uma força entre elas. Os tipos de forças de interação molecular ou forças intermoleculares são força de dipolo induzido, que é a força de London, ou dipolo instantâneo. E isso acontece entre moléculas que são classificadas como moléculas apolares. O segundo tipo, força de polo, e ainda chamamos isso de dipolo permanente. Por quê? Porque isso aqui acontece entre moléculas polares. E o terceiro tipo, ponte de hidrogênio, que acontece entre moléculas que têm hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Outras moléculas que existirem hidrogênios, elas passam a ser dipolo permanente ou dipolo induzido, porém, não ligação de hidrogênio, tá bom? Aqui nós temos uma ilustração onde as moléculas ela pode ser apolar, quando interage com outras moléculas iguais, e aí teremos o dipolo instantâneo ou dipolo induzido. Se a molécula for polar, ela pode ser polar. Então, se não tem hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, então ela vai interagir com outras moléculas iguais, e aí a força intermolecular é dipolo permanente com dipolo permanente. Mas se essa molécula polar ela tem o hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, com certeza essas moléculas elas vão interagir com outras moléculas e a força intermolecular que vai acontecer é chamada ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. E aí, meu nobre aluno, como é que você viu aí? Só em olhar esse esquema, essa gravura que eu acabei de mencionar para você, de abordar, então aí é um resumo de tudo que você viu sobre forças intermoleculares ou forças, ok? De interação molecular ou intermoleculares, de dipolo induzido, dipolo permanente e ligações de hidrogênio, popularmente conhecido como ponte de hidrogênio. Na certeza de que eu fiz essa revisão para vocês e que vocês entenderam sobre força de interação molecular, desejo a você uma boa sorte agora na sua atividade de sala, mas fique certo que voltarei em seguida comentar cada questão, para que, se você teve dúvida, esclarecer de uma vez, ok? E garantir o seu aprendizado. Boa atividade de sala para você e até daqui a pouco. Valeu!
no tirando dúvidas, conforme eu falei para vocês, estou aqui de volta. Vamos dar uma olhadinha nos enunciados das questões? Olha só, o gás metano, ele pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênios liberado pela estrela e pela grafite presente na poeira cósmica. Sobre as moléculas do metano, pode-se afirmar que o tipo de ligação intermolecular e sua geometria são, respectivamente, letra A, ligações de hidrogênio e a geometria tetraédrica. B, força de Van der Waals e trigonal plana. C, covalentes e trigonal plana. D, força de Van der Waals e tetraédrica. Ou letra E, ligações de hidrogênio e trigonal plana. É bom lembrar, né, meu aluno, conforme eu falei para vocês, que nós vimos lá nas aulas sobre geometria molecular. Nós vimos polaridade das substâncias, polaridade molecular. Nós vimos também a geometria. E essa questão, ela envolve tanto as forças de interação molecular, como também geometria molecular. Está vendo como é importante a gente ficar ligado nos conteúdos anteriores, porque são sempre pré-requisitos dos conteúdos subsequentes. Então, e aí, qual a resposta certa que você deve ter atribuído para essa questão? Parabéns para aqueles que assinalaram a letra, olha aí, a letra D, onde disseram que o gás metano, ele goza de forças de Van der Waals, que está relacionado à força de dipolo induzido, lá que vocês viram, né? No caso do metano. E tetraédrica, por quê? Porque o gás metano, olha aí, CH4, nós temos aqui o gás, né? O que acontece? Moléculas do gás metônio interagindo com moléculas de outra molécula do gás metano. Então, isso aqui são moléculas apolares, e por ser apolares, a indução é dipolo induzido. Força de Van der Waals, mais a geometria dessa molécula é tetraédrica. Valeu, então? Tudo bem? Agora, o comentário é: as moléculas são apolares e se associam por força de dipolo induzido. Sua geometria é tetraédrica, e devemos imaginar que essa representação na forma tridimensional, com o elemento carbono no centro do tetraédrico e os hidrogênios no verso. Então, está vendo aqui? Ó? Então, sempre que uma molécula do metano se aproxima de outra molécula, a união, a interação dessas moléculas é feita por forças de dipolo induzido, que também são chamadas de forças de Van der Waals. Tá legal? Convidando você agora para a gente fazer o comentário lá na questão 2. O que diz o enunciado da questão 2? Diz o seguinte: o gás presente nas bebidas gaseificadas é o dióxido de carbono, né? Conhecido como CO2. E o aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono na água. É como se você fosse condensar forçadamente, fosse de que vai fazer, não é isso mesmo? Você tem o CO2 que está na fase gasosa e a água está na fase líquida. Então, você aumenta a pressão, abaixando a temperatura e vai facilitar essa dissolução. Que tipo de interação intermolecular ocorre entre as moléculas do dióxido de carbono, CO2, e as moléculas de água, e entre a molécula de dióxido de carbono e água, respectivamente? Vamos enunciar novamente? Olha. Que tipo de interação intermolecular ocorre
entre as moléculas de dióxido de carbono, quer dizer, CO2, 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 e entre as moléculas de água, CO2 com água, e entre as moléculas de dióxido de carbono e água. Letra A. Nos 3 casos, ocorrem interações do tipo dipolo induzido com dipolo induzido, dipolo induzido, ligações de hidrogênio e dipolo induzido. Ligações de hidrogênio, letra C, ligações de hidrogênio, dipolo induzido. Letra D, ligações de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo induzido. E letra E, dipolo induzido, ligações de hidrogênios e ligações de hidrogênio. Então, falamos muito sobre a interação que acontece com as moléculas da água. E agora envolvendo CO2. Qual a alternativa correta que seria atribuído a essa questão? Então, dipolo induzido, ligações de hidrogênio e dipolo induzido. Por quê? Vamos no comentário? Moléculas de dióxido de carbono são apolares, gerando o quê? Dipolo induzido entre elas quando elas vão se aproximando. Então, ao se aproximarem, né, elétrons repelem, se vai criar um dipolo temporário. Já a água, que é polar, ela forma ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Portanto, a água ela interage com o CO2, induzindo a ter um dipolo, resultando numa alteração entre o dipolo da água e o dipolo induzido do CO2. Tudo bem? Então, com isso, vocês tiveram a alternativa B como resposta. Convidamos agora você para a questão de número 3. Na questão de número 3, o enunciado diz o seguinte: um princípio importante na dissolução de solutos é que semelhante dissolve semelhante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não consegue se dissolver. E observando aqui na estrutura as moléculas da água e a molécula do açúcar, né? Então, o que é que nós temos? Como podemos atribuir as forças de interações moleculares sobre isso, né? E aí no enunciado diz assim: a dissolução na água do soluto apresentado, quer dizer, pelo açúcar, ocorre predominantemente por meio da formação. Será que é devido às ligações iônicas? Poxa, a água, as ligações não são iônicas, são ligações covalentes, né? E o açúcar? O açúcar é ok? Carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Letra B, ligações covalentes. Letra C, interação íon-dipolo. Letra D, ligações de hidrogênio. Letra E, interações hidrofóbicas. O que são ligações hidrofóbicas aí? Quer dizer que interações entre moléculas que não se dissolvem na água. Voltaremos na figura. Olha a estrutura. Tudo isso aqui representa a molécula do açúcar. O açúcar comum, qual é a fórmula dela, professor? C12H22O11. É a popular sacarose. Sabia que o açúcar é a sacarose? Açúcar que vem da cana. E a molécula da água, você tem aqui, ó, H2O. Certo? Então, com relação, olhando para os compostos, interpretando, né, sobre as ligações que ocorrem entre essas duas substâncias, e aí? O que temos a afirmar? De que a resposta correta para essa questão diz que ocorrem ligações de hidrogênio
ou ponte de hidrogênio. Por isso que o açúcar solubiliza na água. Vocês viram no experimento o que aconteceu com o álcool que estava na gasolina e passou para a água, aumentando o volume da água? Então, essa afinidade eletrônica existe graças às forças intermoleculares que nós chamamos força de interação. Tá joia? Para isso, olha o comentário. A água é uma molécula polar, com hidrogênio ligado a um oxigênio, assim como acontece no açúcar, né? Sendo assim, os átomos de hidrogênio da hidroxila do açúcar vão interagir diretamente com os átomos de hidrogênio da água. Portanto, existe ali a presença de ligações de hidrogênio. Aqueles que assinalaram a letra D, parabéns, ok? Porque vocês acertaram em cheio. E aí voltarei a fazer uns comentários para que você não esqueça do que você aprendeu nesta aula sobre forças intermoleculares, sobre as forças que unem uma molécula à outra. Quando a gente fala de polo induzido, como o Cl2, Cl2, é como se uma molécula tivesse uma certa distância da outra e elas tivessem uma aproximação apenas por indução. Por que por indução? Devido à baixa polaridade. Elas são o quê? Apolares, então elas apenas induzem-se a aproximação uma da outra. Quando se fala de força de interação de dipolo permanente, é porque existe polaridade permanente entre essas moléculas, onde o positivo de uma vai atrair o negativo da outra. Então, a interação entre elas se torna mais forte do que a molécula que era polar. Porque o dipolo permanente, as moléculas são polares, têm dipolo fixos. Quando chega-se nas moléculas que têm hidrogênio, flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, nós estamos vendo que também existem elementos químicos diferentes. Não é verdade? Claro, existe dipolo permanente mais forte. E devido a essas características, hidrogênio, flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, considerando, você que viu a eletronegatividade, que o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio apresenta elevada eletronegatividade em relação ao hidrogênio da outra. Portanto, sendo a eletronegatividade a tendência que os átomos têm de atrair elétrons, então esse dipolo que existe permanente faz com que as moléculas se atraiam também com certa intensidade maior. E assim o que aconteceu no enunciado da questão, onde a gente tinha sacarose, que é o açúcar, e tinha hidroxila, como no caso do etanol com a gasolina. Então, a hidroxila, o hidrogênio daquela hidroxila, sente-se atraído pela molécula da água. Então, por isso que o açúcar se dissolve com facilidade na água, por essa ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Isso é importante quando a gente trabalha sobre a solubilidade. E foi graças a essa força de interação molecular que a ANP, Agência Nacional de Petróleo, utilizou essa técnica para fazer com que as moléculas que estão contidas no álcool na gasolina passem para a água. E ao observar a quantidade de água que aumentou, então, se ele pegou o volume de gasolina fixo, aquela quantidade de água é um percentual em relação ao combustível completo. E daí, pela regra de 3, ele verifica se está nos padrões aceitáveis para a ANP. Valeu? Muito obrigado, meu aluno, por essa aula.
Agradeço aos professores presenciais de todas as escolas, sabendo que teremos mais aula pela frente. Valeu? Um grande abraço.